O que o motiva? O que o faz sair da cama a cada manhã? Qual o seu propósito na vida? Pode um prisioneiro de um campo de concentração nazi ter algum objetivo ou sentido na vida? Viktor Frankl, fundador da logoterapia, mostra como a sua experiência como prisioneiro em um campo de concentração nazi mudou a sua perspectiva acerca do mundo, das pessoas e, acima de tudo, da importância da busca pelo sentido da vida. Frankl afirma que não podemos evitar o sofrimento, mas podemos escolher como lidar com ele e encontrar sentido nele. A teoria de Frankl contesta as ideias de Freud, que acreditava que o sentido da vida era buscar o prazer. Frankl acreditava que o propósito da vida não apenas separa o ser humano dos animais, mas também nos permite viver tempos difíceis. O propósito da vida não está relacionado à busca do prazer, mas a encontrar o que você ama e viver com sentido. Quer aprender a enfrentar situações difíceis e encontrar sentido na vida? Veja este vídeo até ao fim. A logoterapia de Viktor Frankl. Depois que Viktor Frankl deixou o campo de concentração, ele começou a buscar a terapia baseada nos sentidos, sendo esta a sua própria teoria da psicologia baseada no que havia aprendido enquanto estava preso. A teoria baseada nos sentidos ajuda as pessoas a descobrir o que é realmente importante para elas e o que as motiva a viver intensamente. A logoterapia é diferente da psicoterapia regular, porque o seu foco está no que acontecerá no futuro, enquanto a psicoterapia trabalha mais em termos de retrospectiva. Enquanto o psicoterapeuta vai ouvir o paciente discutir experiências dolorosas de seu passado e os impactos que essas experiências tiveram no presente, o terapeuta irá confrontar o paciente e reorientá-lo em relação ao seu sentido de vida. Frankl argumenta que, concentrando-se no passado, a psicoterapia pode gerar neuroses internas, enquanto a logoterapia pode ajudar os clientes a superá-las. A terapia de Frankl estava focada no sentido da existência humana, assim como a busca por esse significado em si. A busca pelo propósito da vida é considerada a principal força motivacional de uma pessoa. A logoterapia é uma tentativa de ajudar alguém a encontrar sentido e usá-lo para fazer as mudanças necessárias e passar por circunstâncias difíceis em sua vida. A vida no campo de concentração nazi. Algumas das maiores atrocidades da história da humanidade foram cometidas nos campos de concentração nazi. Durante o reinado de terror de Hitler, homens, mulheres e crianças foram expulsos de suas casas, colocados em comboios e enviados para os campos de concentração. Os presos não eram considerados indivíduos com identidades, famílias ou sentimentos. Qualquer identidade que tivessem, documentos ou bens, eram atirados fora. Eles ficavam apenas com um uniforme e um número de identificação tatuado nas suas peles. As autoridades não estavam interessadas nas pessoas. Eles só estavam interessados em números. A vida no campo de concentração era muito difícil. Aliás, nem consigo imaginar. Homens e mulheres foram retirados das suas vidas normais. As preocupações sobre o que ganhariam, com quem se casariam e quantos filhos teriam não existiam mais. Restava concentrarem-se apenas em sobreviver a cada dia. Além dessa preocupação imediata, os presos também viviam com um medo constante de serem transportados para outro campo, o que geralmente significava serem levados para um campo com câmaras de gás e crematórios. Viktor Frankl, a sua família e aqueles que estavam presos junto com ele eram pessoas comuns. Eles não tinham superpoderes. Eles não eram celebridades ou mártires a lutar por uma causa e não tinham feito nada de errado. Eles eram simplesmente pessoas comuns que foram obrigadas a lidar com circunstâncias extraordinárias. Foi dessas pessoas que Frankl tirou o seu conforto e a base para a sua teoria da logoterapia, um novo tipo de psicoterapia que desafiava as teorias de Freud e mostrava como um ser humano pode ser resiliente quando encontra o verdadeiro sentido da vida. Lições de vida são aprendidas com as circunstâncias. Cada experiência que vivemos, como o terror da guerra, por exemplo, nos dá a oportunidade de aprender. Dados de antes, durante e depois da guerra foram avaliados por todos os tipos de especialistas, de pesquisadores médicos a cientistas. Até os psicanalistas aprenderam com a guerra. De facto, as duas guerras mundiais contribuíram muito para o estudo da psicologia da vida na prisão. A contribuição mais notável da Segunda Guerra Mundial para a psicologia foi o estudo da saúde mental de soldados e sobreviventes de campos de concentração. Viktor Frankl, que era prisioneiro judeu, tinha uma perspectiva interessante porque também era psiquiatra. Ele poderia estudar não apenas as suas próprias reações e comportamento nessa situação, mas também as de seus companheiros de prisão.
O que ele descobriu mudou a psicanálise para sempre. Estar em um campo de concentração nazi foi uma experiência brutal. Ele resume o pior ambiente possível em que um ser humano pode se encontrar. Alguns lutaram para encontrar uma razão suficiente para seguir em frente e simplesmente não conseguiram lidar com isso e desistiram. Outros, apesar dos horrores, encontraram uma razão para viver, mesmo nessas circunstâncias. Alguns até se concentravam em encontrar entes queridos novamente e se perguntavam como se sentiriam se os vissem novamente. Outros agarraram-se à determinação de sobreviver para que pudessem retornar às suas vidas normais. E ainda outros se concentraram em objetivos futuros que sonhavam alcançar quando fossem libertados do campo. Porque eles tinham um propósito, as suas vidas tinham um significado, e eles recusavam-se a desistir a menos que os seus corpos desistissem deles. Freud desenvolveu uma teoria para explicar a busca do propósito do homem. Ele acreditava que o homem não era muito diferente dos animais e que ambos eram motivados pela busca do prazer e guiados por seus instintos. Antes da prisão de Frankl, essa era a teoria vigente na época. Embora Frankl tivesse estudado a teoria de Freud, o que descobriu nos campos de concentração surpreendeu. Ele tinha evidências valiosas que mostravam o que guiava os homens não era simplesmente o seu desejo. Quando um homem tem uma verdadeira razão para viver, ele lutará por ela. Essa experiência acabou se tornando a base da psicoterapia de Frankl, a logoterapia. Procurar uma razão para viver. A busca pelo sentido da vida pode gerar tensão e turbulência interna. Ao tentar determinar o seu propósito, uma pessoa pode se sentir desconfortável e desanimada. Então, de onde vem esse desconforto? Devemos combatê-lo ou simplesmente observá-lo? Vem de uma crise existencial, ou seja, o não saber por que você vive ou o que você deve fazer com a sua vida. Sentir-se sem rumo e sem orientação pode causar muita turbulência interna até descobrir o verdadeiro significado da sua vida. Passar por esse desconforto pode atrapalhar as pessoas a descobrirem o seu verdadeiro propósito. Alguns preferem não sentir nada ao invés de se sentirem desconfortáveis, mas essa busca por propósito ou significado pode salvá-los das tensões e tragédias da vida. Esse tipo de pensamento não começou com Frankl. Na verdade, Frankl dá crédito a Friedrich Nietzsche, um sábio filósofo alemão do século XIX. Nietzsche afirmou que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Isso significa que quando uma pessoa tem uma razão para viver, não importa se está se concentrando no amor que tem por outra pessoa ou em um objetivo que deseja alcançar, ela pode enfrentar quase qualquer provação. Associamos a sensação de desconforto a algo que não queremos, mas que deveríamos fazer. Como tomar uma vacina pode ser necessário, mas certamente não é confortável. O crescimento interior é um pouco semelhante, pois pode reunir cada grama de energia restante, mesmo quando tudo parece sem esperança e perdido. Sair da nossa zona de conforto e descobrir o nosso propósito de vida não será agradável no início. Embora haja um certo grau de tensão, estes sentimentos são essencialmente benéficos. Eles mostram que estamos a caminho de descobrir o nosso verdadeiro significado, que isso pode salvar as nossas vidas. Portanto, apesar de qualquer desconforto que você sinta, trabalhe duro para descobrir o que lhe dará essa sensação de realização e verdadeiro significado. O que a humanidade é capaz de fazer? Esse desconforto que uma pessoa sente ao lutar por um objetivo é uma parte essencial da vida. É através dessa luta que descobrimos o nosso verdadeiro significado, o nosso propósito. Encontrar o nosso verdadeiro propósito pode nos ajudar a permanecer saudáveis e vivos. O mundo em que vivemos está constantemente a bombardear-nos e a distrair-nos do nosso verdadeiro sentido. Somos induzidos a um estado de entorpecimento para que, quando dificuldades vierem, seja cada vez mais difícil encontrar uma razão para sobreviver e manter o foco. E isso acontece em nossas vidas todos os dias. Como reagiríamos se vivêssemos uma atrocidade como as pessoas que viviam nos campos de concentração nazis? Se a Segunda Guerra Mundial nos ensinou alguma coisa, é que muitas pessoas não têm limites quando se trata de destruir outro ser humano. Para muitos, a vida de alguns tem pouco ou nenhum valor. Tragicamente, há muitos no mundo hoje que não têm escrúpulos e magoam os outros como os nazis fizeram. Aos olhos do Dr. Frankl, as pessoas decentes são a minoria. E isso continuará a ser assim, a menos que o ser humano esteja disposto a se tornar a melhor versão de si mesmo. Caso contrário, a história pode se repetir com outras tragédias como as que testemunhamos durante a Segunda Guerra Mundial. É inquestionável que o resto de nós deve trabalhar duro para encontrar os nossos propósitos, para que possamos sobreviver aos maus tratos de pessoas imorais e que nos esforcemos para tornar o mundo melhor do que é.
Frankl não perdeu a esperança mesmo depois de tudo o que aconteceu. Ele viu o pior da humanidade e viu que as coisas continuariam a piorar. Mas ele também viu que as pessoas dispostas a encontrar o seu verdadeiro sentido de vida poderiam mudar não apenas o seu próprio nível de realização, mas também melhorar o mundo ao seu redor. Todos nós queremos ser considerados pessoas boas e decentes e queremos viver uma vida plena e feliz. Embora o caminho para o verdadeiro sentido da vida nem sempre seja confortável, é essencial para a nossa felicidade futura e para o bem maior da humanidade. O vácuo existencial dentro de nós. Sempre que consideramos as atrocidades dos campos de concentração nazis, nos perguntamos como pessoas normais poderiam ter feito parte disso. As atitudes dos nazis eram bárbaras e injustificáveis. Mas quantas pessoas participaram dessas atrocidades? A resposta está em um vazio interior conhecido como vazio existencial. Esse vazio produz o desejo de ou fazer o que os outros querem, uma forma de totalitarismo, ou fazer o que os outros estão a fazer, também conhecido como conformismo. Segundo os psiquiatras, a sensação de vazio é um dos principais fatores que levam ao suicídio, agressão, depressão e dependência de drogas, álcool e sexo. E todas essas coisas aumentaram consideravelmente no último século. Podemos ver como a falta de propósito ou significado pode ter contribuído para a agressão no regime nazi. Muitas pessoas na Alemanha achavam que não tinham sentido na vida até que Hitler apareceu. Eles foram levados a acreditar que se o seguissem teriam mudanças que tornariam a Alemanha e o seu povo grande novamente. Muitas pessoas recorrem a líderes políticos por um senso de propósito. Portanto, é fácil para eles serem manipulados, acreditar em tudo o que é dito e fazer tudo o que lhes é pedido, como foi o caso das pessoas na Alemanha nazi. Por causa do carisma e das promessas de Hitler, aqueles ao seu redor foram fortemente influenciados e foram capazes de cometer as maiores atrocidades da história da humanidade. Muitos que originalmente estavam do lado de Hitler não eram maus, simplesmente se espelhavam em outro ser humano perverso e falho para preencher o vazio que sentiam. Em vez de buscar o verdadeiro sentido da vida, muitos buscam sentido em outras pessoas. Eles acreditam que isso os libertará do seu vazio. Na verdade, a única coisa que pode preencher esse vazio é encontrar o seu próprio propósito. Seu verdadeiro sentido pode recompensá-lo com uma sensação de felicidade e realização sem interferir na vida ou nos direitos dos outros. Ninguém pode dizer que Hitler deva ser perdoado por suas ações porque foram o resultado do seu propósito de vida. O verdadeiro propósito nunca é tão egoísta a ponto de ser considerado mais importante do que a vida de outro ser humano. Assumir responsabilidades e descobrir a sua missão na vida. Quando não temos certeza do sentido da vida, começamos a perguntar aos outros. Essa é uma pergunta comum feita a terapeutas, incluindo logoterapeutas. É uma pergunta difícil de responder porque varia de pessoa para pessoa. Cada um tem a sua própria missão na vida. E só você pode descobrir a sua e cumpri-la. Como alguém pode descobrir isso? Tudo gira em torno de assumir responsabilidades por sua própria vida. Uma expressão comum usada na logoterapia é: viva como se tivesse uma segunda chance e tivesse agido e errado antes. Esse conselho pode estimular o senso de responsabilidade de uma pessoa, incentivando-a a imaginar que o presente já aconteceu, ganhando assim o benefício de uma retrospectiva instantânea. Ao fazer isso, pode conseguir mudanças positivas de muitas maneiras. Ver as coisas dessa maneira mostrará às pessoas o propósito de suas decisões, o impacto que elas terão em suas vidas. O logoterapeuta pode ajudar uma pessoa a encontrar um caminho para o seu propósito de vida, mas não irá julgá-lo ou impor a sua opinião. Os logoterapeutas reconhecem que cada pessoa deve decidir como viver a sua vida e deve responder à sua própria consciência. Ao tentar buscar o seu sentido de vida, olhe para cada situação e como você se sente. Você se sente ansioso e realizado? Você se sente tentado a seguir a multidão ou está determinado a seguir o seu próprio caminho? Pense no futuro e no que você quer alcançar na vida. Como você deve conseguir essas coisas? Olhar para o seu futuro o ajudará a criar o seu próprio caminho e a se sentir realizado no momento presente. Encontrar significado através do amor. Uma maneira de encontrar sentido na vida é amar os outros. O amor sincero e profundo pode sustentar uma pessoa nas piores situações. Portanto, o conceito de que o amor de alguém pode ser o sentido da vida de outro funciona bem com a terapia da logoterapia, que afirma que o homem não encontra o seu propósito dentro de si mesmo, mas fora. Ao longo da história, poetas e compositores proclamaram que o amor era o maior objetivo do ser humano. Cientistas da Universidade Johns Hopkins realizaram uma pesquisa com cerca de 8.000 pessoas
e perguntaram o que eles consideravam muito importante. 78% dos participantes disseram que encontrar o significado e propósito na vida era o seu principal objetivo. Frankl realizou pesquisas semelhantes que mostraram resultados muito próximos disso. Podemos notar nesses estudos que encontrar o sentido da vida, que muitas vezes acontece quando se encontra alguém para amar, costuma ser o objetivo maior de uma pessoa. Encontrar sentido e encontrar amor não pode significar apenas a felicidade de uma pessoa, mas também pode significar a salvação da humanidade. Considere a experiência pessoal de Frankl. Quando preso, o seu foco estava em sua esposa Tilly, o amor de sua vida, e o pensamento de vê-la novamente. A certa altura, ele pensou que seria transportado para um dos campos de extermínio, e então pediu ao seu amigo Otto que dissesse a Tilly que ele falava sobre ela por horas, que a amava mais do que ninguém e que, embora estivessem casados há pouco tempo, o seu amor por sua esposa superou todo o sofrimento. O amor de Victor por sua esposa lhe deu um sentido e o sustentou até que ele foi libertado do campo de concentração. Um homem que não tem mais nada a perder, nenhuma identidade, posse ou dinheiro, ainda pode ter uma razão para viver e experimentar a felicidade se pensar em alguém que ama. Contemplar a pessoa amada em momentos difíceis pode ajudar a pessoa a evitar o vazio existencial, dando sentido e realização, mesmo quando parece não ter nada. Todos enfrentaremos momentos difíceis em nossas vidas. Concentrar no amor que temos por outra pessoa pode nos ajudar a manter o foco e evitar que percamos a esperança em nós mesmos, em nossas vidas e na humanidade. Gostou deste vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos.